Vamos ver outra. BH Sefer. Se puderes suportar isto bem, o que? A rejeição. Ser-te-á perdoado, mas se não, na porta jaz o pecado, e fazer-te pecar é o seu desejo, mas tu podes dominá-lo. Essa tradução também tá bem interessante. Tá vendo, né? Brotou o coraçãozinho ali, a amargura, quebrou o coraçãozinho. Qual que é a inclinação da pessoa? Fazer o mal. A pessoa que é rejeitada, sofre algum tipo de rejeição, ela pode agir de várias formas. E, com certeza, a maior parte delas é para o mal. Não importa qual estratégia ela vai usar, ser falsa, ser irado, ser invejosa, pessoa, não importa qual estratégia ela vai usar, mas vai ser para o mal. Essa é a raiz que nós devemos observar quando a gente quiser buscar conhecer a justiça. E aí tá falando, ó, essa inclinação vai te levar ao pecado, a dar luz ao pecado. E cabe a ti dominar. Outra tradução, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. King James, se procederes bem, não é certo que serás aceito? O que está dizendo aqui, gente? Vamos fazer uma observação aqui em cima dessa primeira frase também, para a gente complementar. Tá assim, ó, se você está sentindo isso daí, certo? Se você mantiver seu caminho, continuar no seu caminho, né? Aceitar essa condição numa boa, entender que isso daí é normal acontecer na vida, porque ninguém fez mal para você, ter uma preferência é normal da vida, e você compreender isso numa boa, será que não é certo que você será aceito? Ok para você. Essa frase é sobre isso. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a sua porta e deseja destruir-te. Olha só, é aquela coisa do a sua própria inclinação é o que vai te levar para a condenação. Porque vai fazer com que você proceda mal, e você procedendo mal é a condenação. Cabe a ti vencê-lo. Fiel, King James fiel. Se tu fazes bem, não serás aceito. E se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. Aqui, gente, é o seguinte, vamos acrescentar aqui mais informações às nossas reflexões aqui. Vocês já repararam que, normalmente, quando a pessoa, quando brota a amargura no coração, né, quando o coraçãozinho quebra, se parte, ela tem uma decepção, normalmente o pecado, ele brota e torna a pessoa obstinada. É por isso que a gente vê, né, muita gente falando assim, ficou cego de raiva, ficou cego. Esse negócio de ficar cego é onde a pessoa entra num estado de obstinação, ela não escuta mais ninguém, ela não escuta nenhuma informação da verdade ou de entendimento, né? Isso daí, gente, é da carne. A gente não consegue controlar isso, é algo que vem da carne, a gente vai trabalhar para fazer esse negócio que a gente botou na cabeça obstinadamente, porque aquela pessoa fez algo ruim pra gente, aquela pessoa nos magoou, aquela pessoa falou uma coisa que eu não gostei, e aí entra aquela obstinação de quê? De querer fazer algo que venha atacar, né, aquela outra pessoa. Tem várias formas também. Só que precisamos ter a mente no que é justo para fazer o que é certo, porque a inclinação vai existir, gente, mas que a nossa inclinação esteja voltada para aquilo que é justo e correto. Então, essa obstinação
em enfrentar algo, precisa ser com base no que é justo. Por isso a importância das escrituras na nossa vida, gente, porque essa inclinação a gente já tem ela. Só que essa nossa obstinação e inclinação seja para a justiça e não para o que é mal e pecado. Quer ver? Vou dar um outro exemplo que encaixa também perfeitamente. A questão da heresia, né? Hoje a gente vê aí um monte de gente lutando pela própria causa, não é? Eu mesma, eu tenho uma obstinação contra certas heresias. É a minha obstinação. Mas não é pessoal, é na heresia, entendeu, gente? A gente lê na palavra uma coisa, a palavra diz uma coisa. A gente vê pessoas falando outras. Então a gente vai lutar contra as heresias, a gente vai se levantar contra aquilo que está contrário às escrituras. A gente usa a nossa inclinação a favor da justiça. Agora, o contrário também é verdadeiro. A pessoa está na heresia, mas vai lutar obstinadamente para defender a sua heresia. Não é assim? E da mesma forma com várias outras inclinações. Ou, né, ou situações da sua vida. Aqui eu estou usando, né, como base a questão da palavra, mas as pessoas fazem isso o tempo todo e de várias formas, nas suas vidas. Relacionamentos, trabalho. A base é a mesma, a raiz é a mesma, os motivos são outros, mas a inclinação, a obstinação, o coração, é tudo o mesmo. Tá dando para entender isso, gente? Por isso que é importante a gente olhar para nós, para a gente reconhecer em que lugar nós nos encontramos. Será que a gente aceita a rejeição por preferência? Ou será que a rejeição que a gente está passando é uma rejeição injusta, maldosa? Porque primeiro precisamos reconhecer isso em nós. Aí a gente vai saber como a gente vai lidar com isso. E, principalmente, receber cura e libertação. Vamos ler outras traduções. Tradução do texto literal. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado se agacha pronto para erguer-se à porta. E o desejo dele será sobre ti, mas sobre ele deve dominar. Aqui, gente, tudo sobre inclinação da carne. Olha que coisa maravilhosa. O Criador usou o primogênito de Adão e Eva para dar testemunho da inclinação da carne, por conta do pecado que entrou no mundo. Por isso que eu estou falando para vocês todo o tempo, gente. Gente, a base principal de toda a palavra é a questão do pecado. Se as pessoas não estão falando sobre pecado, é porque a verdade não está com ele, é porque a verdade não está ali. Porque tudo que acontece nas escrituras é o pecado, as consequências do pecado, o que o pecado causa na gente, o que o pecado causa nos outros, por que que teve sacrifícios de animais e lei, foi por causa do pecado, para conter o pecado na terra. Por que que o Messias veio? Porque o Messias veio para expiar pecado, para justificar o pecado e para dar a promessa de que não ia ter mais pecado. Tudo gira em torno do pecado. As pessoas que vêm aí com outros tipos de ensino, gente, é porque estão caminhando no erro. Porque tudo gira em torno do pecado. Por que que as pessoas vão ser condenadas? Porque todo mundo vive no pecado. As pessoas não nascem boas, gente. As pessoas nascem sob a maldição do pecado. Por isso que morrem. Gente, essa questão da rejeição, ela explica até mesmo a questão da predestinação, sabia? O que que não é? O que que é essas pessoas que não aceitam a predestinação e acham que a questão da predestinação é algo injusto, transforma o Criador em injusto? Porque elas não aceitam que
algumas pessoas possam ser rejeitadas. Elas não aceitam. Então, não, é muita maldade Deus querer só algumas e outras não. Então, ele precisa antes ver lá o mérito. Ai, vamos ver se ela vai ser boazinha, vamos ver se ele vai ser bonzinho para ver se vai ser salvo ou não. Porque elas não conseguem lidar com essa questão da rejeição. Mesmo espírito de Caim, gente. Vocês estão entendendo o ponto? Vamos continuar. Nova Bíblia Viva diz assim: se você fizer o que é certo, não será aceito. Essa Bíblia aqui tem uma linguagem mais fácil de entender. Normalmente eu uso algumas traduções dela, mas é preciso tomar cuidado, tá, gente? Porque às vezes, na hora que vai transformar ali para uma linguagem mais fácil de entender, às vezes eles podem, né, sair do entendimento verdadeiro. Por isso que é preciso tomar cuidado, tá? Mas tem muita coisa que é legal, sim. Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera e ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Tá vendo que aqui dá uma. Assim, é essa ideia, mas coloca algumas palavras que faz, assim, favorece o tal do livre-arbítrio. Vocês conseguem pegar aí essas nuances da coisa? Você vai controlar, né? Você vai dominar, você não vai ficar naquela espizinhação. Vou usar esse exemplo, tá, gente? Você não vai lá cobrar, você não vai lá ficar enchendo o saco, você não vai lá chorar, você não vai tentar se vingar, você não vai fazer o mal para a pessoa, você não, entendeu? Você não vai fazer isso. Você vai se dominar. Será que todo mundo consegue fazer isso, gente? Não, porque queima no peito, né? Tá vendo como é a inclinação do pecado, gente? A pessoa cega, ela fica cega e aquilo vai queimando no peito. Ela tem que fazer alguma coisa, aquilo tá queimando no meu peito. Eu tenho que falar, eu tenho que gritar, eu tenho que me vingar, eu tenho que fazer o mal. Não é assim, gente? Não é assim que acontece? Com todos. Então, aqui o Criador está ensinando para gente. Aí vem, ó, deixa eu terminar aqui de ler as traduções. Aí a gente continua. Ó. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominar. Tá vendo? O pecado cega a pessoa. O pecado cega, o pecado toma conta do seu ser, do seu coração, da sua vontade, dos seus desejos e vai dominar você. É isso que o Criador está ensinando pra gente. Olha o poder do pecado. E muitas vezes, gente, quer dizer, na maioria, né? Quando acontece esse processo dentro da pessoa, ela nunca para meditar se aquilo ali é o mal dela ou não. Normalmente as pessoas que sentem isso falam, não, é correto sentir isso e tal, é na justiça, ela está se defendendo. E é como eu falei com vocês, essa obstinação é algo da carne, mas que a gente saiba direcionar para o que é justo. Mas para o que é justo segundo a palavra, porque todo mundo vai achar que está fazendo a justiça. Todos vão achar que vão estar reagindo para fazer o que é certo, gente. É como eu falei para vocês usando o exemplo das heresias. Bom, tá bom, né? Vamos continuar. Então, aqui, ó, esse é o testemunho do que aconteceu interiormente com Caim. O Criador deu exemplo, o Criador deu a palavra. Qual que é a palavra? Vamos repetir várias vezes. Qual que foi a palavra que o Criador deu? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui é a palavra, aqui é quando o Criador fala assim: existe o caminho da justiça e existe o caminho da injustiça. Escolha o caminho da justiça.
A pessoa escolhe o caminho da justiça? A maioria das pessoas escolhe o caminho da justiça, gente? Quando o Messias fala assim, a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Será que o Messias está falando o quê, gente? Que as pessoas preferem a justiça ou a injustiça? Sabe qual é a contradição? É que as pessoas dizem preferir a justiça, mas é para elas. Mas na hora de praticar, elas preferem a injustiça. É a mesma coisa assim. Ah, eu quero muito ser milionário, então eu vou enganar todo mundo porque eu quero ser milionário. Eu vou enganar, vou fazer o que tiver que fazer. Mas eu não quero que ninguém seja desonesto comigo. Eu não quero que o governo me roube, eu não quero que as pessoas me roubem. Todo mundo, para mim, tem que ser honesto. Mas eu não preciso ser honesto para alcançar meus objetivos. É assim o ser humano, gente. Eu quero que as pessoas sejam legais comigo, eu quero que as pessoas sejam justas comigo, eu quero que as pessoas sejam tudo de bom comigo, mas eu não sou isso com as pessoas. Eu posso agir injustamente, eu posso fazer o que eu quiser, porque o que importa é o que é a minha vontade, é o que me faz me sentir bem. Se alguém não me faz sentir bem, é a pessoa que é o mal. E isso inclui rejeição, gente. Tá vendo como é bem mais embaixo as questões da vida? A psicologia humana, hoje em dia, ela está muito misturada também com questões místicas, né? Mas não vamos entrar aí nessa parte. Mas assim, a psicologia humana, ela acerta muitas vezes. Por quê? Porque ela analisa o comportamento humano na carne. E vai ter muitas diferenças. Só que a gente que anda pela palavra, a gente precisa andar pelo que a Bíblia ensina como é. Porque só assim a gente vai conseguir compreender verdadeiramente e receber cura para isso. Só que para fazer isso, a gente precisa olhar para nós e não para fora. E o normal é olhar para fora. Por isso que todo mundo vai ser a vítima. Até quem é mal vai se colocar num papel de vítima, entendeu? Então, assim, gente, no final é uma confusão só. Só pela palavra a gente vai conseguir visão para entender o caminho que a gente tem que andar, né? Então vamos continuar. Então vocês viram aqui, né? O Criador deu a palavra para Caim. Caim, o primogênito dos pecadores. A figura do pecador e da humanidade segundo a terra, a oferta de Caim e os frutos da terra. Abel, a figura o quê? A figura do eleito. Foi morto injustamente. Padeceu injustamente. Estava agradando o Criador não por obras, mas de coração. Até porque naquela época eles nem tinham lei para saber o que, que era para fazer ou não era. E Caim, a figura do pecador, da humanidade, das pessoas que vivem segundo a terra. E aí, o Criador deu a palavra para Caim. Será que ele obedeceu a palavra? Será que Caim obedeceu a palavra do Criador, gente? Quando o Criador falou para ele, te coloco, tem o caminho da justiça e tem o caminho do pecado. O próprio Criador falou para Caim. Será que Caim obedeceu o Criador para agradar o Criador? Ou o pecado cegou ele? Caim é a figura da humanidade, gente. Tem nada a ver com o diabo, nada a ver com o filho de Adão ou de Eva, com o diabo, gente. Isso daí é só
uma heresia para desviar vocês do entendimento da verdade. Olha como Satanás é astuto. Sem falar, né, gente, que quem criou essas heresias foi o próprio povo judeu que não cria no Messias. Então eles tinham que criar teorias para mostrar que eles eram o povo escolhido, sendo que o próprio Messias falou não é. Por quê? Não é no sentido de fazer a vontade do Criador, tá, gente? Porque é sempre o remanescente. Porque lembra, no Messias, como todo mundo já deu prova que é pecador, mesmo com lei, no Messias é o próprio Criador que envia espírito e transforma essa pessoa por dentro. Justifica essa pessoa para fazer a vontade do Criador, porque ela por ela mesma não consegue. Esse é o remanescente segundo o espírito. Só que o pessoal que não é do remanescente, eles precisam ainda crer em algo que coloque eles como eleitos, desde sempre. Dá para entender isso? É a mesma coisa, ó, a gente não tem o Messias, tá? Aquilo ali é heresia. Então, como que nós somos eleitos? Não, aqui, ó, nós somos eleitos pelo DNA. Tá vendo como uma coisa não encaixa com a outra? É o remanescente segundo o Espírito. Ok, conta a questão do DNA? Conta por conta do testemunho, porque o Criador fez as promessas para o povo. As promessas foram feitas para aquele povo. Então, o cumprimento das promessas também é sobre aquele povo. Só que não a todos, é o remanescente. Esse é o testemunho. E os galhos cortados, aqueles que não são remanescente, aqueles que se dobraram a Baal, aos deuses do mundo, aos costumes do mundo, esses, esses foram cortados mesmo. Lembra? Mesma coisa aconteceu no tempo de Elias. O Criador enviou lá o homem com tinteiro, que também não vou explicar, tá, gente, para vocês, daí senão vai ficar muita informação. Mas ele enviou lá o homem com tinteiro, os anjos, e eles mataram a todos, menos aqueles que tinham o selo do Criador na testa. Olha só. É já mostrando ali, ó, o que aconteceria, como que o Criador age, ele pega o remanescente. Não é isso que Apocalipse também trata? Tá bom, gente? Então é isso, ó. Caim representava o, a humanidade em pecado, que mesmo com a lei não não obedece à lei. E aí, o que que aconteceu? Vamos ver se Caim obedeceu o Criador, se ele foi humilde, se ele tentou olhar para dentro dele mesmo e falar assim, é mesmo, eu tô com isso no meu coração, eu preciso dominar. Será que Caim deu ouvido ao Criador? Vamos ver se ele deu? Verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha só o que o pecado, aqui ele deu luz ao pecado, que é o que é homicida. Ele assassinou o irmão, deu luz ao pecado. O pecado passou a existir. Ele deu luz, ele trouxe o pecado à realidade. Antes estava no coração dele, né? E aí ele trouxe a realidade. É isso que Tiago também fala em relação ao pecado, vamos lá ver? Da luz. Aqui, ó, vai falar sobre a cobiça. Olha só, é muito importante entender isso também, gente. Ó, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado pelo Criador, porque o Criador não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário,
Olha só, aqui ele tá falando o seguinte, ó, a inclinação que você sente não é exterior, é dentro de você. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou pela sua obstinação no erro, ou pela busca do seu próprio interesse. Gente, todo mundo tem isso. Não adianta botar a culpa no outro. Não adianta. Quanto mais a gente compreende isso daqui, é mais fácil para a gente obedecer o Criador e aprender a dominar sobre as nossas inclinações, que não é para a justiça. Cada um é tentado pela própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, isso daqui também não é só para aquilo que nos causa raiva, mas é também aquilo para aquilo que nos leva ao prazer ilícito, tá? Então, a cobiça, depois de haver concebido, brotou lá no coração, entrou no coração. Tá vendo, gente, por que o Criador olha o coração? Porque é no coração que brota essas coisas. A pessoa não precisa trazer a realidade. Se tiver ali no coração fermentando, o Criador já está vendo. Por isso que é aí que o Criador olha o coração. O Criador não olha o coração para ver se você é bonzinho, para ver se você. Porque muita gente é bonzinho, gente, para buscar o próprio interesse. Olha, gente, como eu sou bonzinho aqui, olha, eu tô ajudando tantas pessoas. Muitas pessoas agem assim para buscar glória para si, gente. Ainda mais quando ela quer que todo mundo saiba. Desconfie de gente que fica chamando holofote. Olha, gente, eu faço isso. Olha, gente, como eu sou boa. Olha, gente, como eu sou bom. Olha, gente, como eu ajudo as pessoas. Olha, gente, desconfie. Desconfie não, tenha certeza, né, gente? Porque tá na cara. Então, ó, o que que ele diz aqui, ó. É tentado pela própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O que que é dar luz ao pecado? É trazer aquilo que você tem dentro de você, no seu coração, no seu pensamento, porque os dois estão interligados. Inclusive, o pensamento até some, né, gente? Porque a obstinação é como o pecado de feitiçaria. Por mais que você tente falar para a pessoa que uma coisa é errada, ela não quer saber, porque já tomou conta, é uma feitiçaria, não é assim que acontece? É como uma feitiçaria, a pessoa não consegue escutar nada mais. A própria psicologia já mostra isso, né? Que as pessoas bloqueiam totalmente quando estão com raiva, quando tá ali com a emoção muito exacerbada, elas bloqueiam o lado racional. E aí, depois que as coisas acalmam, aí que vai pensar, mas aí já é tarde demais. A coisa mais difícil que tem é na hora do negócio, é dominar aquilo ali. É uma das coisas mais difíceis que tem, gente. Vocês devem saber disso. E aí dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, tá vendo? Ó, é a mesma coisa aqui que acontece também aqui com Caim, ok? Caim não deu ouvido para o Criador, não escutou o que ele falou, não quis saber das palavras que ele disse, não quis saber que não entendeu o que, tinha dentro dele, o que fez, agiu ali, ó, na maldade, chamou o irmão na maldade. Ó, você vê, ó, para fazer a maldade, tem todo o autocontrole, né? Tá vendo, gente, como é que funciona? Por isso que para fazer a maldade as pessoas se fazem de bonzinho. Para fazer a maldade as pessoas vão lá, tem todo o autocontrole para fazer o mal, mas não para fazer o bem. Esse é o ser humano, gente. Aí vai lá, fala mal para um, fala mal para o outro, com o objetivo de quê? Prejudicar aquela pessoa que fez algo que não gostar, que ela não gostou. Por isso que nós não devemos dar ouvidos a todo mundo que chega e fica falando, sabe, gente? Ah, porque fulano, fulano, fulano. Conforme a gente vai ouvindo, a gente tem que ver, será que está de acordo com a Bíblia? Será que a gente tem que estar, enquanto a pessoa está falando, a gente tem que estar pensando na Bíblia. Olha só que interessante, né? Porque a tendência do nosso coração é se comover com o primeiro que fala, gente.
que mostra a sua injustiça. Até Salomão comentou algo assim, né, nesse sentido, que é assim, quando um fala, a princípio todo mundo acha que a pessoa está certa, mas aí vem um outro e aí derruba o argumento do primeiro. Salomão falou a respeito disso. Então, a gente precisa estar sempre focando na Bíblia. O que, que a palavra diz sobre isso? Será que a pessoa está expondo, né, realmente uma dor? Será que esse problema, essa dor, será que ela está com base, né, assim, apenas num desgosto, numa rejeição? Ou será que a outra pessoa agiu com maldade? É isso que nós devemos estar sempre pensando. Porque a inclinação, gente, é sempre buscar a justiça própria. Todo mundo, entendeu? É todo mundo. E aí Caim não deu ouvidos, né? E foi lá, tramou e matou o irmão. Aí vamos ver o que aconteceu? É o próprio Criador falando conosco, ó. Lembra que nós somos Caim. Caim é a figura da humanidade, gente. Vamos ver aqui que o Criador falou para Caim e como nós devemos nos enxergar nisso daí. Disse Arro a Caim: onde está Abel, seu irmão? Aqui, gente, será que o Criador, que é onisciente, ele não sabia essa resposta? Será que ele não sabia onde Abel estava? Eu vou fazer essa observação, porque, né, até para a gente também entender, né, como que o Criador, ele fala conosco, e se ele fala dessa forma, ele vai falar sempre assim, tá? O Criador, ele sabia muito bem onde estava Abel, só que ele fala dessa forma para dar espaço para a pessoa responder a verdade, tá bom? Por isso que ele faz esse tipo de pergunta. Ele fez isso com Adão. Adão, onde você está? Dizer que não é porque ele não sabe, ele faz essa pergunta para ver se a pessoa vai responder verdade ou mentira, para ver se a pessoa vai falar verdade ou vai mentir. Então ele pergunta, olha como nosso Criador é maravilhoso. Ele não chega apontando o dedo e fala, você mentiu, você é isso. Não, ele deixa a própria pessoa revelar o pecado dela ou não. Aí é a própria pessoa que vai se condenar pela boca. Ou ela vai falar a verdade e muitas vezes reconhecer o pecado, aí o Criador justifica, gente. Porque ele sabe que todos nós somos passíveis de pecar. Mas quando a gente reconhece o nosso pecado, confessa ele e se arrepende, o Criador justifica, gente. Mas quando a pessoa nega, mente, aí é um abismo que chama outro. A pessoa já pecou e vai lá, não reconhece o pecado, e vai lá e mente para esconder o pecado. Vocês acham que o Criador vai justificar alguém assim, gente? Vocês estão entendendo como que é a nossa fé que a gente segue? Que não se trata de ficar de superstição, guerra com o diabo, que aqui nessa vida é onde a gente tem que aprender a vontade do Criador e o que ele quer de nós e os nossos propósitos aqui nessa vida, o caminho que a gente deve andar. Essa é a fé consciente, com inteligência, que vem do espírito daquele que criou todas as coisas com inteligência. Entendeu, gente? Então vamos lá. O Criador pergunta a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Estou te dando oportunidade de você ou falar a verdade, confessar, ou mentir, e aí é abismo que chama outro. É assim. Aí o que Caim falou? Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Pronto, aqui Caim mostrou mais outra inclinação terrível do ser humano, gente. Além de mentir, ainda desdenhou. Olha só a natureza do ser humano como é, gente. Não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? Ai, não sei, acaso sou eu que tenho que ficar vigiando a vida dele? Quantas pessoas a gente não viu fazendo assim? Não sei, por acaso eu tenho que cuidar da vida dele? E isso porque ele matou o irmão.
Quantas pessoas não fazem o mal e desdenha? Gente, por aí. É isso que o Criador olha quando ele olha o coração. Tem nada a ver com, ai, eu posso andar do jeito que eu quiser, com a roupa que eu quiser, o Criador olha meu coração e sabe que eu sou boa. Não, a própria exterior já está revelando como está o interior. Mas ele vai olhar no coração, aquilo ali, ó, que você está querendo fazer ou está escondendo, é aí que o Criador vai olhar o coração. Não importa você falar com a boca que é inocente, se o seu coração é todo culpado e o Criador sabe disso. É assim que o Criador vê o coração. Da mesma forma como também vê o coração daquele que desconhece, não tem todo o conhecimento do pecado, mas erra e sabe que é fraco. Pai, erro aqui, não sei como eu faço, me ajuda. Aí o Criador olha o seu coração, fala assim, não, olha o coração dele aqui, ó, tentando andar no caminho certo, mas ele confessa a debilidade, ele quer aprender. Aí o Criador olha o coração. Mesmo que a pessoa ainda esteja tropeçando. Entendeu, gente? É assim. É assim que a gente ganha força para lidar com a vida também. Com segurança, porque a nossa força não é nossa própria. Mesmo que outros nos façam mal, não é nossa própria força, é o Criador que fala, estou contigo, e a gente, não é um estou contigo, ai, o Criador está comigo, a gente ficar se auto-enganando, a gente sabe que tá, porque a gente sabe que tá entendendo a vontade do Criador, a gente sabe que tá entendendo a palavra dele, a gente sabe, é real, não é auto-engano, gente. Vocês estão entendendo isso? Olha que maravilha. E aí, como isso é real, isso traz vida para vocês. Encoraja, de verdade. E por isso liberta. Quando vocês verdadeiramente compreendem o poder do Criador na vida de vocês e quanto ele é maravilhoso e bom para nos ensinar o caminho que a gente tem que andar em verdade e em justiça. Vivendo isso, não apenas ouvindo com o ouvido e repetindo ali só porque acha bonito, mas viver, a gente está vivendo aquilo que o Criador nos ensinou. Olha o poder que isso tem, gente. A pessoa que compreende esse caminho, ela é inabalável, como o Criador já falou que acontece. Olha que coisa maravilhosa, esse é o poder das Escrituras, esse é o poder da verdade, gente. Vamos continuar. E o Criador disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Aqui é o Criador já mostrando aqui, ó, o que você fez. Mais uma vez pergunta, o Criador está sempre perguntando, né? O que você fez? A voz do teu irmão clama da terra. Ele está falando assim, já falando, né? Já querendo mostrar que ele sabe o que Caim fez. Aí vem a consequência. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Aqui, gente, primeiro homicídio registrado por conta do pecado que entrou no mundo. Por isso que no Evangelho a gente vai lá, aquele que odeia o seu irmão já é homicida. Ali, gente, refere-se, assim, vamos entender, né, o contexto dessa afirmação para a gente saber o peso dela, tá bom? Aqui, ó, Caim e Abel, eles eram irmãos.
Caim, quando criador, aceita, se agrada mais da oferta de Abel, e que Caim se ira e descai o semblante, fecha a cara, fica com raiva, ali já brotou o ódio. O ódio contra Abel. O que que Abel fez contra ele? Nada, não é? O que que Abel fez contra ele? Só que, ao invés, quem escolheu Abel foi o Criador. Mais outra inclinação, gente, do ser humano. Caim, quem escolheu Abel foi o Criador. Mas ao invés de Caim ficar com raiva do Criador, ficou com raiva de Abel. E o que que Abel fez com ele? É a mesma coisa que a gente hoje em dia, gente. Muitas pessoas ficam com raiva de nós por falarmos a verdade, quando na verdade eles estão com raiva do Criador, porque é o Criador que mostra o caminho. Se foi o Criador que mostra o caminho e a gente está defendendo esse caminho e as pessoas ficam com raiva da gente, não é a gente que ele odeia, é o Criador, é Yahweh. Só que as pessoas não conseguem enxergar isso, porque é o pecado que não deixa enxergar. Por que que as pessoas odiaram o Messias? Sendo que foi próprio o Altíssimo que escolheu o Messias e enviou ele para ele dar testemunho da verdade. Mas as pessoas odiaram o Messias, porque é sempre assim. Essa é a inclinação também da carne. Principalmente quando a pessoa não fez nada. Pronto, outra dica aí para vocês. Tá com raiva de alguém, de graça? O que que a pessoa fez pra você? Se a pessoa não fez nada pra você, o problema é você. Por que que você tá com raiva? Ah, eu não gosto do jeito dela. O problema é você. Ah, porque a pessoa não vou com a cara dela. O problema é você. Agora, pode acontecer? Pode, porque como todos nós somos pecadores, a pessoa pode falar, ai, não gosto daquilo ali. Aí, de repente, qualquer coisa errada que a outra pessoa fez, ó, tá vendo? Eu falei que não gostava da pessoa. É por causa da intuição dela? Não. É porque todo mundo é pecador, cedo ou tarde a pessoa vai fazer algo que é ruim. Agora, se a pessoa estiver andando num caminho de pecado, estiver fazendo uma coisa ruim, você vai estar falando justiça. Por que que você não gosta? Ah, porque a pessoa vai contra as escrituras. Ah, a pessoa blasfema do Espírito Santo. Ah, a pessoa vive pregando heresia. Tem um motivo. Entendeu, gente? Então, assim, vigia nisso daí. Porque rejeição por preferência, isso daí, cada um tem que aprender a lidar. Agora, rejeição de uma forma maldosa, de uma forma ímpia, de uma forma para fazer sofrer, de uma forma manipulativa, qualquer coisa essa que é do mal, assim, né, de pecado, aí isso é ruim. Aí sim você está sofrendo injustamente. Mas se você compreender isso, se você compreende isso, você vai colocar suas forças no Altíssimo. E é ele que vai trazer alívio para isso daí. Por isso que bem vai falar, gente, que é do agrado do Criador que a gente sofra injustamente. Por quê? Porque é ele que vai te dar força. É ele que vai pegar, entrar em você e vai te dar força, vai te curar, vai te ajudar, vai fazer você esperar nele. Olha que maravilhoso. Agora, se você pega e vai querer se vingar e vai fazer pagar mal com mal, vai lá, vai fazer, ó, o criador nem tá te olhando mais. Ele nem quer saber, ah, essa quer resolver no teu braço? Então vá sozinho por sua conta e risco. Tenho nada a ver com isso. É por sua conta e risco. Você quer resolver sozinho? Então vai. Vai lá resolver só. Boa sorte. Tá entendendo, gente? Por isso que vai falar que é do agrado do Criador que as pessoas da fé padeçam injustamente. É nesse sentido. E aí você se fortalece. E aí você fica tranquilo, em vez de ir lá querer resolver do seu jeito. Ai, tá me rejeitando, vou tentar agradar. Tá errado. Ai, tá me rejeitando, vou me vingar. Tá errado. Descansa no Criador. É difícil, gente? Tô falando que é fácil, não, porque é a inclinação da carne. A inclinação da carne faz a gente ficar cego, lembra? Mas aí é que a gente vai usar o quê? A palavra para falar, pai, eu não tenho livre-arbítrio para resolver isso aí, não. É só pelo teu poder, porque eu não consigo. E confia no Criador.
Tá vendo, gente? Por isso que diz, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo do Altíssimo. Ou você é escravo do pecado para deixar essas coisas tomar conta de você, no seu interior, e você ir fazer no desespero, qualquer coisa aí, né, para tentar resolver. Ou você é escravo do Criador, fala, eu mesma não tenho condição de lidar com isso. Então, Pai, me coloco sob a sua direção para que você mude o meu interior, né, para que você guie o meu interior para que eu possa andar no teu caminho, porque eu não consigo. Olha que maravilhoso isso, gente. Que coisa mais em paz do que vocês deixarem o próprio Criador guiar em você, te guiar e te dar alívio ali. Na hora vai ser difícil, mas pode ter certeza que se a gente deixa nas mãos do Pai, ele nos encaminha para o melhor lugar possível. E aí, vocês vão dar graças lá na frente. Agora, o contrário também é verdadeiro. Vocês vão lá, vai tentar resolver, não sei o quê, e aí, como um abismo chama outro, lá na frente, aí ou vai se arrepender de alguma coisa, ou vai estar mais machucado ainda, ou vai estar com raiva da pessoa, ou vai. Gente, é um abismo que chama outro. Quando a gente tenta resolver pela carne. Então, ou a gente é escravo da carne, ou a gente é escravo do Altíssimo.